Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo podcast. Dessa vez temos duas convidadas para lá de especiais, a doutora Verônica Vilas Boas e Sofia Magalhães, nossa colega aqui da Ablau. Então, sejam muito bem-vindas, tá? Obrigado pelo aceite aí do convite para esse bate-papo. Tenho certeza que, enfim, que será muito enriquecedor aí para todos que cogitam fazer oftalmo, seja no Brasil, seja fora. Já está aí um pequeno spoiler aí do nosso episódio. Doutora, se quiser se introduzir, fica à vontade. Bom, boa noite a todos. Obrigada, Lucas. Obrigada, Sofia, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu sou uma admiradora da Blau, né? Desde a minha época que eu era residente, eu já participo das sessões que vocês organizam. Então, é uma iniciativa fantástica de conectar pessoas, estudantes, né? As ligas de todo o Brasil. Parabéns pela iniciativa e parabéns pela iniciativa do podcast. Obrigado, doutora. Sofia, se quiser dar uma palavrinha inicial aí, depois a gente toca a ficha. Boa noite, Lucas. Boa noite, doutora Verônica. Boa noite, todo mundo. Para mim também é um prazer muito grande estar aqui hoje, especialmente na presença de doutora Verônica, que é uma inspiração, foi da mesma faculdade que eu, da mesma liga, e hoje é uma médica super talentosa, dedicada, com a carreira brilhante. Eu tenho certeza que o podcast vai ser muito bom. Maravilha. Então, pessoal, para quem não conhece a doutora Verônica, ela é médica pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, oftalmologista pelo Hospital Santa Luzia em Salvador e especialista em glaucoma pela Unicamp. Além disso, ela é doutoranda em Ciências Médicas pela Unicamp e fez, talvez, o grande tópico aí da nossa conversa, que é um Research Fellow em glaucoma no Bascom Palmer, de 2023 a 2024. Então, para a gente começar, doutora, se quiser nos contar um pouco da onde que surgiu o interesse pela oftalmologia, se era da família, se foi na faculdade, como é que surgiu assim o seu interesse? Então, Lucas e Sofia e o pessoal que está ouvindo a gente. Na verdade, assim, eu tenho uma história familiar, né, com oftalmo muito forte. Eu sou a filha caçula, né, de três mulheres. E minha mãe é oftalmologista. Já, assim, minha mãe tem quase 40 anos de oftalmo. Minha irmã do meio também é oftalmologista. Então, desde quando eu entrei na faculdade, né, quando eu pensei em fazer medicina, já tinha essa vertente da oftalmo muito forte, né? Quando eu iniciei na Baiana, né, aqui em Salvador, fiz faculdade aqui em Salvador, eu tentei não ir pelo caminho da oftalmologia, né? Tentei assim, não, vamos ver outras áreas, não fechar tanto esses caminhos, ainda mais no começo da faculdade, que você ainda tem muita matéria, né? Muita especialidade para você ver de uma forma geral. E o que aconteceu? Eu sempre gostei muito de cirurgia, né? No começo, no primeiro para o segundo ano de faculdade, eu fui monitora de anatomia. A Sofia deve conhecer, né? O NEPA, até hoje a gente tem na escola baiana. E então, assim, eu sabia que eu queria fazer algo em relação à cirurgia, né? E foi basicamente assim também nessa mesma época, entre o segundo e o terceiro ano, que eu conheci a Laof. A Liga na época não tinha muito tempo, deveria ter mais ou menos uns 3 ou 4 anos. E o pessoal me apresentou a Liga e eu comecei, né, a frequentar as reuniões. Acabou que eu fiz o processo seletivo, passei e fiquei quase, basicamente, metade da minha faculdade na Liga, né? Eu entrei no quarto ano, no quarto semestre, né, da faculdade e fiquei até um pouquinho antes do internato. Então, na Laof, eu tive a oportunidade de tanto participar das sessões, de fazer um pouco de pesquisa. E no meu último ano eu fui a presidente da Laof, né? Que foi em 2014, quando eu entrei no internato. E foi exatamente no internato que eu tive a certeza que eu queria fazer oftalmo. Eu lembro, assim, que eu estava no estágio de cirurgia e que a gente entrou na cirurgia que demorou, assim, 10 horas. E aí eu falei, não, isso não dá para mim. Então, assim, realmente eu acabei optando por fazer oftalmo. Já no internato eu já tinha certeza, no meu sexto ano eu já fui muito condicionada e eu tinha que estudar muito, né? Oftalmo ainda é muito concorrida, é uma residência concorrida. E basicamente foi isso, assim, né? Na época, eu já conhecia um pouco a Unicamp, minha irmã também era, basicamente minha irmã estava terminando o fellow dela lá, ela fez a residência e o fellow lá. Então, assim, eu apliquei para algumas provas.
acabou que eu passei aqui em Salvador, num hospital também muito querido, que foi o hospital que minha mãe fez a residência. E no momento do R2 para o R3, eu já sabia que eu queria fazer o meu fellow provavelmente fora, né? Mas aí a gente teve a pandemia, que diversos serviços não abriram, né, processo seletivo. E, na verdade, assim, eu queria estagiar primeiro em algum outro hospital. E aí, por conta da pandemia, não teve oportunidade de estagiar, porque principalmente os hospitais de São Paulo, todos pararam, né? E aí, quando foi no meu R3, surgiu a oportunidade de eu fazer o optativo, né, na Unicamp. E aí, o pessoal, né, a gente, assim, o pessoal lá é super bacana, super receptivo. Eu acabei fazendo a prova e acabou que eu consegui entrar no Fellows de glaucoma lá. Basicamente, essa é a trajetória até o Brasil, né? Depois a gente É, conversa um pouco do interior. exatamente. O capítulo Brasil fica aí. Eu ia justamente lhe perguntar, doutora, da onde que surgiu o interesse pelo glaucoma, né? Assim, entendi um pouco do local, vamos dizer assim, da especialização, mas a subespecialidade, assim, por que que a senhora escolheu pelo glaucoma? Então, Lucas, assim, eu sempre, na verdade, assim, na residência, eu gostava muito de estudar glaucoma. É um tópico, assim, que eu gostava muito. Minha avó tem glaucoma, então, assim, desde a época que eu era acadêmica, eu já ouvia falar, né? Acabava que minha mãe, apesar da formação dela ser oftalmologista geral, mas minha mãe acompanhava muitos pacientes com glaucoma clínico. Então, assim, dia a dia mesmo, né? E quando eu entrei na residência, era a matéria, assim, que eu mais gostava. E aí, durante até esse período de pandemia, não sei se vocês devem lembrar, mas assim, a gente teve uma época de muito webinar, muita informação, né, no YouTube. E acabou que eu comecei a assistir também mais aulas e aulas de glaucoma. E realmente eu gostava, assim, a propedêutica do glaucoma, a clínica do glaucoma. E foi exatamente nessa mesma época que começou as cirurgias minimamente invasivas, né? Elas, na verdade, já estavam, né, Estados Unidos, Europa, enfim. E foi quando começou a se falar no Brasil sobre isso. Então, basicamente, acho que foi isso que moldou minha decisão. Além de que o glaucoma, eu gosto muito de operar catarata. A gente ainda tem a oportunidade de operar catarata, né? Fazer cirurgias combinadas. Cirurgias também, você pode combinar cirurgias minimamente invasivas com catarata também. Então, basicamente foi isso, assim, eu vi que era uma área promissora, a área de pesquisa do glaucoma também, né? Na verdade, ainda tem muitas perguntas para serem respondidas, né, em relação ao glaucoma, e foi isso que me encantou mesmo. Que bacana. Sofia, pode falar. Eu achei muito interessante que a senhora falou agora sobre a parte da pesquisa, não é, relacionada ao glaucoma. E isso me remete muito ao seu passado no Bascom Palmer Eye Institute. Conta pra gente, por favor, doutora Verônica, como foi essa experiência lá, como surgiu a oportunidade de fazer esse fellowship, o que você aprendeu lá, os ensinamentos. Certo. Então, o que aconteceu? Já na residência, eu gostava muito de pesquisa, mas como eu falei, né, a gente pegou uma época de pandemia, né, foi uma época que as coisas, né, saíram do controle, né, a nível, né, para todo mundo, foi ruim. E eu já queria fazer pesquisa durante a residência, né? Acabou que eu não consegui. E aí, quando eu fui para o Fellow da Unicamp, eu sabia que a Unicamp é uma instituição referência, tanto no ensino, quanto na pesquisa, quanto na extensão. E então eu estava muito assim, não, eu vou sair do Fellow com algum artigo publicado. Eu tenho que, né, assim, deixar algo aqui, digamos assim, sabe? Eu preciso produzir alguma coisa. E o meu chefe, né, o meu orientador, que é Dr. Vital Paulino, ele é, assim, um dos mais fantásticos glaucomatólogos, né, do Brasil e do mundo. E o Dr. Vital, ele sempre estimula a gente, né, para pesquisa. Então, eu lembro que, assim, na minha primeira semana de fellow, eu virei para ele e falei, oi, professor, sou Verônica, sou a nova fellow, eu queria muito fazer pesquisa aqui. Foi basicamente, aí ele olhou assim para mim, tá. Aí passou um tempo, o pessoal, a gente estava fazendo uma pesquisa com software, né? E, na verdade, as meninas que foram fellows antes, que eu, um ano antes, já tinham feito essa pesquisa, mas a gente queria investigar a questão da progressão do glaucoma usando esse software.
E aí teve esse convite do professor Vital, ele falou, ó, Verônica, a gente quer fazer esse protocolo, você tem interesse e tudo? Eu falei, não, claro. E foi basicamente daí que eu comecei a, de fato, fazer pesquisa no Fellow, né? E o Fellow da Unicamp, ele é um Fellow que estimula muito essa parte acadêmica da gente. Geralmente a gente tem reunião que a gente participa junto com os pós-graduandos, que são reuniões semanais que a gente discute artigo. E assim, é uma reunião de alto nível que a gente disseca todo o artigo, desde o estudo, como foi o desenho, assim, a gente, né? Você mostra a crítica do artigo, o que é que foi de ponto positivo, o que é que foi de ponto negativo, e isso lhe ajuda a ter uma opinião crítica, né? Então, assim, ao longo desse ano eu fui formando é, essa questão, né, de pesquisa e de artigo científico, e eu fui gostando cada vez mais. Eu já gostava na época da graduação, da residência, e quer queira, quer não, eu ganhei um embasamento melhor, né? Então, basicamente foi isso. E aí, assim, eu sempre tive uma ideia de ir para o exterior, né? Na verdade, voltando um pouquinho mais, quando eu era mais nova, quando eu tinha mais ou menos 16 anos, eu fiz um intercâmbio cultural. Eu fiz minha high school nos Estados Unidos, que equivale ao segundo ano, né, aqui no Brasil. Segundo ano do ensino médio, na época. E aí eu já tinha passado um ano fora, então já tinha uma certa proficiência em inglês. E, assim, eu queria muito voltar a ter essa experiência novamente, dessa vez na minha área. Então, durante esse período do Fellow, eu tinha aplicado para fazer um observership com o Aik Ahmed, que é um glaucomatólogo bem atuante nessa parte de cirurgias minimamente invasivas. E nesse mesmo período, teve o convite, né, para eu ir para o Bascom Palmer. O Dr. Felipe Medeiros, que também é um brasileiro que já está há cerca de uns 20 anos nos Estados Unidos. E, assim, é um orgulho, né, para nós, principalmente glaucomatólogos dele estar lá, porque ele chefia um grande serviço em pesquisa. O Dr. Felipe passou um tempo na Universidade de San Diego, né, na UCSD, passou um tempo em Duke e ele estava exatamente se mudando para Miami. Então, geralmente, alguns fellows de glaucoma sempre vão para lá para fazer pós-graduação, para fazer doutorado, doutorado sanduíche. E foi exatamente nessa época que, né, teve esse intercâmbio, esse convite para eu ir para lá. Então, assim, basicamente foi isso. Eu já tinha iniciado um pouco esse protocolo, né, do Laguna durante o Fellow, e foi exatamente que teve esse convite para eu ir fazer o Research Fellow lá no Bascom Palmer. E ainda teve essa questão de eu fazer o observership no Canadá, que aí eu fui em fevereiro de 2023. Eu tive um probleminha com o visto canadense, e na época o meu visto americano estava vencido, o meu visto de turismo. Então acabou que eu fiz o observership com o Ike em fevereiro, e aí em agosto de 2023 eu fui lá ficar no Bascom Palmer durante um ano. Pô, que experiência bacana, né? A senhora foi comentando, eu não sabia essa história do Ike. Me lembro de ver ele em alguns congressos e achar ele uma lenda. Ele realmente é, né? Foi eu não sei se É. ainda é, o oftalmo do Elton John, inclusive, tem fotos dele com o Elton John. Não, o Ike, assim, ele revolucionou muito o glaucoma no sentido de ele preconiza, né, de você fazer um glaucoma cada vez mais early interventional, né, que ele fala. Então, essa ideia que a gente tem do paciente já chegar com glaucoma grave, né, que infelizmente ainda é a realidade, se falando de Brasil, mas ele preconiza essa ideia de você fazer uma intervenção cada vez mais precoce no glaucoma, né? Então, assim, foi bem bacana. Eu passei lá uma semana, na verdade, fiquei 2 semanas no Canadá, mais uma semana lá no hospital, mesmo tendo um tempo relativamente curto, mas eu pude aprender muito, né? Eu pude ver muitas cirurgias, inclusive, que ainda algumas não tem, né, aqui no Brasil. Alguns implantes a gente ainda não tem. Mas, assim, foi muito bacana. E até durante o meu final do meu Research Fellow, quando eu estava já voltando, em setembro, eles também organizaram como se fosse um hands-on. Na verdade, não foi hands-on, né? Porque foi no Wet Lab. Também em glaucoma interventional. Então, foi muito bacana, que foi o final de semana. Que legal, que legal.
Eu agora, a senhora comentando sobre essa experiência, especialmente desse observership, depois a gente volta pro fellow, que eu acho que é a maior experiência, né? Mas assim, esse observer de uma semana eu achei interessante, porque a gente, agora na fase que eu tô, por exemplo, da faculdade, eu tô no quinto ano, né? É muito comum que muitos tenham interesse de ir para fora para passar um tempo, fazer um observership. Claro que é outro, né? A gente não é médico ainda, a gente nem, enfim, nem está numa residência, mas fazer em alguma área específica, como por exemplo na oftalmologia, né? E eu me pergunto, e eu vejo muitas pessoas se perguntando qual é o benefício de se fazer esse observership, porque, claro que mesmo quando a gente já for médico e já estiver na área, ainda assim é muito mais observacional do que prático, esse tipo de estágio. É muito mais observar um serviço funcionando do que botar a mão na massa e atender pacientes, fazer um estágio, vamos dizer assim. Mas eu queria fazer duas perguntas para a senhora. Se a senhora fez alguma experiência assim na faculdade, se sim ou se não, e traçar esse paralelo com depois da faculdade. Se a senhora acha que tem algum benefício de fazer durante a formação, ou se a gente consegue aproveitar mais depois de se formar, de já ter um pouco mais de maturidade na área que a gente quer seguir. Lucas, assim, eu particularmente acho que qualquer experiência que você for é válida, porque não é só uma experiência cirúrgica, assim, você começa a ter uma opinião crítica em relação a tudo. Então, por exemplo, lá no Canadá, você vê como o sistema de saúde funciona, né? Então, assim, seja a questão técnica, né, de fazer a cirurgia, de como é feita a cirurgia e tudo, enfim, isso é um ponto, mas também a própria questão de como funciona o hospital, como é o sistema de saúde lá. No caso do Ike mesmo, ele opera em um hospital, mas tem um outro local que ele também faz outros tipos de cirurgia. Então, tudo isso, né? Claro que no meu caso, assim, eu acho que eu fui no momento mais propício, né? Que eu já tinha feito fellow de glaucoma, né? De certa forma, já tinha uma certa experiência em inglês, então foi mais tranquilo. Já sabia que eu ia para os Estados Unidos logo depois, então foi até meio que uma prévia em relação a eu voltar a treinar meu inglês, né? Então, enfim, mas eu acho assim. Sabe, se você puder ir no quinto ano e tiver oportunidade, vai. Se for depois que formar, vai também, sabe? Porque eu fico assim, refletindo um pouco, cada experiência que você vai tendo é como se fosse uma ponte que lhe leva para as próximas e faz você ficar mais madura, entendeu? Então, assim, sei lá, a Verônica da faculdade era uma, para da residência era outra, no fellow foi outra. Então, tudo isso vai lhe moldando a melhorar, né? Eu acho que no final das contas, é aquela coisa, é você contra você mesmo, né? Então, assim, é você melhorar cada dia que passa, não é os outros, né? Eu acho que você tem que olhar para você. Então, melhorar em relação a tudo, né? Desde da sua técnica, a como é seu estudo, você vai melhorando, a vida vai lhe moldando, assim, essas experiências que você vai passando, você vai lhe moldando e vai melhorando, né? Cada vez mais. Eu gostei muito desse último ponto que a senhora trouxe, assim, eu acredito que e de fato é algo que a gente pode, às vezes, não perceber, né? Mas a gente está consistentemente moldando o nosso futuro. E o nosso presente não é nada mais do que as atitudes que a gente teve que nos moldaram enfim, a chegar onde a gente está hoje, né? Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco mais assim sobre o tipo de experiência que a senhora teve lá no Fellow, seja médica e oftalmológica, seja de desenvolvimento pessoal mesmo, assim, de se virar em algum outro país, etc. Traçar assim quais foram as principais experiências que a senhora teve lá e como que isso de fato fez com que voltasse uma outra Verônica do que é que foi. Do básico, né? Você está falando? Isso. Certo. Bom, o que acontece, assim, quando eu fui para os Estados Unidos, então, assim, já foi minha segunda experiência morando nos Estados Unidos. A primeira que eu falei foi, né, há mais tempo atrás, foi em outra situação, eu tinha 16 anos, morei em casa de família, high school, então, assim, completamente diferente, mas, de certa forma, me serviu como base para o inglês, né? Dessa vez, né, que eu fui para Miami, eu já fui, né, casada, fui com meu marido fazia já home office desde a pandemia, e, assim, isso para mim também foi fundamental em relação a todo o suporte, né? Porque assim, você chega lá, alguns pontos para resolver, né? Desde moradia, apartamento, você tem que ver telefone, internet. Nos Estados Unidos tem algumas coisas assim, por exemplo, que às vezes a gente até olha para o Brasil e critica um pouco, mas assim,
Nos Estados Unidos, se você tiver qualquer ponto para resolver, a grande maioria é tudo por telefone. Então, pode ter, assim, a loja na frente da sua rua, mas eles pedem para você ligar para o número tal. Então, assim, tem essas questões. Mas, enfim, então tem essa fase de adaptação, né? Que leva, pelo menos no meu caso, levou geralmente umas 2 semanas até você achar um apartamento. Falando um pouco dessa questão burocrática, lá eles geralmente pedem para você dar em torno de uns 3 aluguéis, assim, né? Como você não tem credit score, você ainda é um estudante, que na verdade a gente entra como research fellow, né? Então, tem essa questão que você tem que mostrar que você tem condição de se bancar e etc. Então, assim, tem essas questões práticas e burocráticas para você resolver. Tem a própria universidade, ela vai lhe mostrar alguns treinamentos, né, que você tem que fazer em relação de como se comportar e etc. Tem a questão também do, do plano de saúde, né, que você tem que ver também, que é importante que você tenha. E é isso. Então, assim, basicamente o primeiro mês é você correndo atrás dessas questões burocráticas, tá? Quando você chega para o fellow em si, aí no meu caso foi um mundo novo, assim, porque primeiro, né, no laboratório que a gente estava, que era do Dr. Felipe, tinham outros brasileiros, alguns na mesma situação como eu, né, assim, já tinha terminado o fellow, veio também com a esposa ou com o marido, enfim, para ficar um ano. Tinha alguns estudantes de medicina, até americanos também. E tinha pessoas de outras nacionalidades, né? Então, assim, tem uma colega nossa que é do Líbano, tinha outra colega nossa do Irã. Então, você vai ver, assim, é um laboratório, mas que você vê que cada um tem uma história, cada um busca ali um propósito, né? No nosso caso, né, nós brasileiros, a gente foi buscando nossa pós-graduação, que você tem que estar na pós-graduação aqui no Brasil e concomitantemente lá no Basco, certo? Mas você vê que tem alguns estudantes de medicina, por exemplo, que estão aplicando para residência médica. Então, eles precisam de alguns anos de pesquisa para poder publicar, né, para ficar com um currículo aceitável para poder aplicar para residência. Então, tem várias pessoas, é um laboratório, mas você vai ver que cada um busca um objetivo ali, né? Tinham colegas nossos que foram até para ficar, para migrar mesmo, né, para viver de pesquisa. Então, assim, basicamente foi isso. Em relação à minha experiência, acho que foi uma experiência assim transformadora, tanto de vida quanto profissionalmente. No Research Fellow, basicamente a gente lida com pesquisa, né? Mas o básico ele tem uma certa abertura, digamos assim, até por ter tanta gente de fora, né, latino e etc. Para quem não sabe, o Bascom é o hospital número 1, né, dos Estados Unidos, assim, sempre eles estão à frente ali na cabeça mesmo do ranking americano. E eles se orgulham bastante disso, né? Então, assim, eles levam isso a sério. Então, apesar de você estar na pesquisa, mas tem a oportunidade de você ver uma cirurgia, de você participar de uma conferência interna, de você ir para o Greyhound da residência, né? Eles são muito, assim, tranquilos em relação a isso, né? Mas, basicamente, o seu papel ali é estar no laboratório, né? Tocar seus projetos de pesquisa. Lá no laboratório, a gente tinha geralmente reunião semanal. Então, você começava as suas linhas de pesquisa e ia dando um feedback, né, para o pessoal, como é que estava, né? Você fazia como se fosse um update mesmo em relação a cada passo a passo. Mas, assim, em linhas gerais, foi uma experiência, assim, transformadora para mim. Não só por essa questão de morar fora novamente, que eu acho que com a outra visão, né? Dessa vez um pouco mais experiente do que eu fui quando era mais nova, mas também essa questão, assim, da pesquisa, né? Porque os Estados Unidos, a cultura de pesquisa que eles têm, o incentivo de pesquisa que eles têm, assim, é outra coisa em relação ao Brasil. Assim, lá a gente tem a capacidade das pesquisas andarem mais rápido, a gente tem a capacidade de publicar muito, né? Como a gente tem um grupo de pesquisa, então você também contribui para a pesquisa dos seus colegas. Então, assim, foi uma experiência, uma das melhores experiências da minha vida, assim.
Porque eu também gosto muito de pesquisa, então isso também, né, o pessoal precisa entender isso, assim, é o perfil da pessoa de ir para lá, né? Porque, assim, pesquisa é aquela questão, você vai trabalhar, você vai mexer com estatística, é, você vai ajudar seus colegas. Como nós na época éramos três especialistas em glaucoma, né, daqui do Brasil. Então, quando alguma pesquisa precisava, né, de alguma opinião do especialista em glaucoma, a gente ajudava e basicamente isso. Que bacana. É, eu, assim, agora traçando o final da faculdade, é invariável que a gente pense na residência médica e, de certa forma, no currículo, né? E até ontem a gente estava tendo uma aula do curso básico que a gente está fazendo na Blau, com dois convidados muito especiais aí falando sobre residência aqui no Brasil. E a gente estava falando um pouco disso, das dificuldades da pesquisa, né? Eu sei bem, eu sou diretor científico da associação e, pô, tudo é demorado, né? Assim, o pessoal que já é filtrado, que já quer trabalhar naquilo, é demorado. O comitê de ética já é demorado. O retorno da revista, tudo é uma demora, não existe um incentivo, né? E ainda mais o incentivo financeiro do governo, sem contar isso. Então, com certeza, eu vejo assim a possibilidade de fazer um estágio fora. Acredito que, como a senhora falou, para todo mundo é muito valioso, né? Por todas as experiências que a senhora comentou, mas para aqueles que têm interesse em fazer pesquisa, eu acho que é um pulo do gato, né? Eu acho que realmente abre muita porta e abre muito contato também, né? Eu queria. É, Pode. e além disso, desculpa, além disso, não sei se vocês vão perguntar, mas eu acho importante falar. Uma outra questão muito interessante é que você tem contato com congressos. Então, por exemplo, você tem a oportunidade de apresentar na ARVO, né, que é o principal congresso de pesquisa a nível mundial. Então, assim, eu, por exemplo, apresentei um trabalho, né, uma apresentação oral. Você tem oportunidade de ir para o Congresso Americano de Glaucoma. Então, assim, além da rotina com pesquisa, você tem essa possibilidade de fazer um network, né, de conhecer pessoas ali seja em congresso. Assim, eu até encontrei uma vez um médico estúdio que falou: Ah, não, eu vi sua palestra na Harvard. Eu falei: Ah, foi. Então, assim, realmente acontece isso, entendeu? De você estar fazendo network. Às vezes, pessoas que você nem percebe, mas estão ali, né, percebendo que você está ali, que você teve tal trabalho, que você está fazendo uma pesquisa nessa linha, entendeu? Então, enfim, aí acabou que esse médico estudante acabou que eu conversei com ele para fazer um outro trabalho, e aí foi quando que ele falou dessa questão que ele já tinha visto essa minha apresentação do trabalho na Arvo. Então, assim, a possibilidade de você se conectar com pessoas e pessoas ali que também querem fazer acontecer, querem publicar, querem fazer pesquisa, é muito grande. Ô, doutora, e conta pra gente, qual foi o seu foco de pesquisa durante esse ano do Fellow lá? Então, Sofia, o que aconteceu? Basicamente, eu fui lá para fazer meu doutorado, né? Meu mestrado, meu doutorado. Então, eu comecei a fazer com pesquisa em células ganglionares, né? Minha primeira tese, que foi a tese que eu usei para o mestrado, que na Unicamp a gente entra com um artigo para a gente pular para o doutorado. Tem algumas universidades que eles já têm essa opção de doutorado direto. A Unicamp a gente tem que entrar no mestrado, publicar um artigo e depois trocar para o doutorado, que é basicamente o que eu estou, né? Agora eu estou no doutorado. Então, o primeiro paper que eu publiquei foi em relação à perda de células ganglionares em pacientes saudáveis, né? E os meus outros projetos de pesquisa também investigando essa perda de células ganglionares. Meu segundo projeto agora, que foi até aprovado no Congresso Mundial, de Glaucoma, foi a gente estimar essa perda em um follow-up longo, né? Em torno de 20 anos, utilizando um algoritmo de inteligência artificial. Exatamente porque naquela época, né, há 20, 30 anos atrás, a gente ainda não, o OCT ainda era bem primário, né? A gente não tinha. Então, através de retinografias, a gente estimou essa perda tanto em pacientes com glaucoma quanto em pacientes suspeitos. Entendi. Obrigada por explicar e parabéns pelo sucesso. Aprovada no Congresso. Eu gostaria de direcionar a conversa agora para, assim,
claro que a gente poderia ingressar muito mais na sua experiência lá, mas eu queria, assim, traçar o paralelo de lá para a volta. Como é que a senhora sentiu que o que a senhora viu lá, talvez pela pesquisa, talvez, né, talvez não, certamente tenha voltado como uma pesquisadora, uma cientista melhor, né, e com mais contatos, mas assim, na prática clínica, né, eu queria saber o que que mudou assim no seu atendimento, a senhora comentou que a forma de ver a realidade muda muito, né? Em relação à parte clínica, a parte do dia a dia do trabalho, assim, o que que a senhora sentiu tanto de diferença de uma rotina para outra, mas assim, de melhora, o que que a senhora sentiu que ganhou com essa experiência quando voltou para o Brasil? Então, Lucas, assim, a minha volta era algo que eu ficava, meu Deus, como é que vai ser voltar? Porque primeiro que a gente fica sem estar em ambiente cirúrgico, né? A gente fica observando, a gente pode observar. Então, algo quando eu fui, como eu também gosto muito de cirurgia, eu ficava pensando assim, poxa, como é que vai ser? Mas realmente tá fluindo bem, assim, né? Tô voltando aos poucos, graças a Deus tá tudo fluindo. Em relação à pesquisa, eu acho que o pessoal da Liga até tinha me feito essa pergunta. Eu acho que quando você faz pesquisa, eu acho não, tenho certeza. Quando você faz pesquisa e você lê muito, né? Assim, para você escrever um artigo, você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que criticar, né, os artigos que você está lendo, inclusive às vezes até o seu próprio artigo também, muitas das vezes. Então, você fica com mais respaldo. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, eu tento, no meu atendimento com meus pacientes, eu tento mostrar para eles sempre os caminhos, sabe? Eu acho que nós, como médicos, é o nosso papel auxiliar, mostrar ao paciente, fazer com que o paciente entenda o que é o glaucoma dele, qual o nível do glaucoma, né? Qual a severidade e quais são os tratamentos que a gente pode fazer. Eu acho que o papel do médico é exatamente esse, assim, sabe? A gente tem que mostrar, olha, o senhor tem esse caminho, tem esse caminho, tem esse caminho. E aí eu acho que essa que é a parte bacana da pesquisa, porque eu acho que você tem mais embasamento para você falar, né? Então, por exemplo, um paciente hipertenso ocular, eu posso falar para ele, olha, teve um estudo aqui que saiu, o estudo Light, e que hoje a gente preconiza, né? Se, claro, o ângulo do senhor for favorável, se o senhor tiver todas as os pontos a seguir, que a gente pode começar um tratamento com laser, tá? Mas tá aqui, tá o estudo, mostra isso, né? Então, acho que você tem esse embasamento científico, né? Você fazer uma medicina baseada em evidência, mostrar os principais trials para aquele assunto para o seu paciente, eu acho que o paciente te olha de uma forma diferente, tá? Não acho que isso seja obrigatório, né? Nem todo mundo tem que fazer pesquisa para, não. Mas eu acho que o fato de você fazer pesquisa faz com que você leia mais, com que você se aprofunde mais nesses temas, né? E isso acaba, lhe levando a ter muito mais respaldo nas suas condutas clínicas. E em um mundo onde a gente tem cada vez mais médicos saindo da faculdade, ano após ano, né? Vagas de residência que seguem as mesmas, mas assim, proporcionalmente ao número de alunos que cresce a cada ano, é natural que cresça também o número de oftalmologistas a cada ano, e com a concorrência que se há, seja no Brasil, seja no mundo inteiro, querendo ou não, porque a internet abre o nosso mundo para o mundo inteiro, eu acho que é uma grande forma de se destacar, né? Como a senhora comentou, não é simplesmente estudar o que foi proposto na aula, por exemplo, da faculdade ou da residência, enfim. Não, não é fazer a conduta nova do Congresso, que já é um pouquinho melhor, não. É saber o que há de mais novo, propor o que há de mais correto, de fato, o que há de mais correto para o seu paciente, né? E isso talvez não ganhe pacientes novos, talvez ganhe, talvez não ganhe novos como um marketing agressivo, né? Mas mantém os pacientes, né? E Sim, isso com um tratamento adequado, eu acho que é o que mantém o paciente. E é de fato o que vai destacar uma pessoa, né? Porque, pô, eu vou fazer todo esse esforço, entrar com esses contatos, vou ter que morar fora, vou ter que falar outra língua. Para publicar mais artigo, eu nem quero artigo. Não, não é só isso. Eu acho que isso que é importante para quem está ouvindo. A pessoa pode estar um pouco imadura ainda, imatura na faculdade, de não entender essa dimensão de importância que existe para o próprio futuro da própria profissão. isso. Não, é isso que e a gente vive, né, falando de termos gerais, uma medicina que, né, você comentou aí, rede social e etc.,
que às vezes as pessoas se perdem, né? Eu acho que você não lembra da premissa básica da medicina, né? Que é você não fazer o mal ao seu paciente. A verdade é essa, isso a gente aprende, assim. A Sofia, que foi da mesma faculdade que, né? A baiana, a gente cresce com Aprendi isso, muito né? isso. Eu acho que a premissa básica da medicina é você não fazer ao mal ao paciente, né? E depois você apresentar tratamentos com embasamento científico do que você pode fazer. Então, essa experiência assim de um ano para mim, hoje voltando, conversando com os pacientes, eu sempre tento dar caminhos, né? Assim, ó, ou você está com glaucoma, tem esse tratamento, a gente pode tentar esse tratamento também, né? Então, assim, a pesquisa, ela lhe ajuda, além do fato de você estar estudando, né, continuamente, você lhe ajuda para você ver o que há mais de atual. Claro, em congresso você consegue se atualizar, às vezes você tem a oportunidade de ir para um congresso exterior, que, né, o pessoal fala mais isso. O AGS mesmo é um congresso fantástico, o americano de glaucoma. É um congresso menorzinho, mas assim, tem muita discussão. Eles têm sessões só de papers novos, o que é que, né, o que é mais de atual. Então, assim, né, quem tiver a oportunidade de ir, de repente, uma vez, né, a cada 2, 3 anos, né, para algum congresso no exterior, vale muito a pena, porque você enxerga também. E lá, os congressos, assim, você tem a sessão de paper, você tem a oportunidade de fazer pergunta, né, para a pessoa que está apresentando, né? É algo até meio que tenso, assim, porque fica um microfone bem na frente, assim, da plateia toda, a pessoa que está apresentando apresenta e você pode ir ali levantar e fazer uma pergunta, né? Então, assim, a discussão é muito rica também, né? Então, assim, vale a pena. Doutora Verônica, eu queria saber se a senhora tem algum conselho para estudantes, oftalmologistas, residentes que têm interesse em fazer um estágio internacional, assim como a senhora fez. Ó, assim, eu acho que primeiro, cada um tem que saber o que quer, né? Eu acho que aquela história. Se você não sabe o que você realmente quer, você não consegue alcançar. Então, acho que primeiro você tem que ter o seu objetivo, né? Assim, seu objetivo é o quê? Ir para fora por ir para fora para fazer uma pós-graduação, ir para fora para tentar fazer uma residência médica nos Estados Unidos, né? Ir para fora só para conhecer o serviço. Então, assim, acho que você precisa decidir, né, o que é que isso vai impactar na sua vida, né? Segundo, se organizar para isso, né? Então, por exemplo, eu já sabia que eu ia para fora desde agosto de 2023. Na verdade, de 22, né? Eu fui em 23, eu fui quase um ano. Então, eu já comecei a me organizar em relação a isso. Então, eu me organizei financeiramente, organizei documento, organizei tudo, né? Enfim, isso também é importante, porque assim, ir para médico, por mais que, né, você tenha a questão do plano de saúde lá, mas é um ano fora, então assim, você tem que se organizar. Mas assim, o conselho que eu acho que de certa forma é tudo que não é da sua rotina, seja hospital, técnicas, tudo que é diferente, tudo que é novo, por mais que assuste no começo, e assusta mesmo, né? Mas acho que a capacidade de você se adaptar a ambientes novos é que talvez te diferencie, né? Então, quando você pode sair daqui, para nem que seja, gente, um estágio de uma semana, você vai voltar de alguma maneira diferente, né? Você vai crescer de alguma forma. Você vai, porque você vai ter uma opinião crítica. Você, poxa, lá no meu estado não é assim, lá no meu hospital não é assim, né? Não vai ser, não necessariamente melhor ou pior, mas vai ser diferente, e aí você vai começar a pensar, a refletir em cima disso, né? Então, acho que o meu primeiro conselho é você saber onde você quer ir, saber onde você quer chegar, e você procurar se organizar, e aí você tem que ver os meios para você conseguir isso. Hoje em dia, com internet, isso eu inclusive até falei com o pessoal da Liga, gente, hoje em dia com internet, tá aí. Se você até quiser procurar, poxa, quem é o chefe do laboratório? Você joga no Google, você já acha o e-mail da pessoa, já pode mandar um e-mail, já conhece alguém que tá lá, ou um colega conhece um colega, conhece um amigo que tá lá, e você já começa a conversar, sabe?
Eu acho que você conversar com pessoas, assim, você procurar saber também é muito importante, né? Como é a rotina, como é que tá sendo, né? Isso também, para mim, é fundamental. Aqui eu gostaria de lhe perguntar um pouco mais a fundo em relação a isso. Uma coisa que eu particularmente tenho essa dúvida na minha vida, né? Eu acho que assim, todo mundo que comenta que tem certeza sobre alguma coisa, logo de cara, sem ter tido a experiência prévia, complexo isso, né? Assim, a gente sai do colégio ali, nunca fizemos nada e temos certeza de que queremos medicina. Não, a gente não tem certeza. A gente viu, de repente, nossos pais, a gente viu, de repente, alguém que a gente se inspirou e aquilo foi construindo uma sementinha que eventualmente virou, né, o desejo que virou a ação e a gente tem a nossa realidade agora, que é cursar a medicina. E quando a senhora comenta sobre saber aonde que a pessoa quer chegar, por exemplo, saber o que que ela quer, eu entendo e eu concordo em relação a isso, porque a gente também vê muitas pessoas fazendo, e aqui o estágio fora cai como uma luva, determinadas atitudes simplesmente porque elas ouvem muitas pessoas falando, ou simplesmente porque elas acham que é o correto a se fazer, ou simplesmente porque elas querem, enfim, agradar a outra pessoa, né? O que é totalmente incorreto, é uma maneira que não faz sentido alguém nos ouvir batendo esse papo e falar, bom, então eu preciso fazer um estágio fora. Não, tem que ser uma motivação intrínseca. Eu acho que é aí que vem o cerne dessa discussão. Mas uma dúvida que até é minha, assim, como que a gente faz para saber se a gente nunca teve a experiência antes? Então, no seu caso, e eu me identifico, porque eu também fiz um estágio com 16 anos também para o Canadá. Então, assim, Então, assim, é isso. Por exemplo, no meu caso, essa questão de ir para fora sempre foi muito forte. Então, por isso que eu tô falando assim, por exemplo, vamos lá, filosofando um pouco. Mas assim, inclusive até quando eu voltei do intercâmbio, foi que tive a certeza que eu queria fazer medicina. Porque meu pai é americano, né? A família que eu fiquei lá era médico também. Então, quando eu voltei sabendo que eu ia fazer medicina. Porque antes, até voltando mais um pouco da minha vida, eu joguei tênis, né? Eu competia. Então, dos 12 aos 16, eu competia campeonato, né, baiano, brasileiro, enfim, eu queria ser jogadora de tênis. Mas, e depois foi quando eu realmente decidi que eu queria fazer medicina, depois desse período fora, eu voltei e estudei, assim, né, para entrar na faculdade. Na minha época, que eu entrei na faculdade, em 2010, né, então tem quase 15 anos que eu entrei na faculdade, a gente não tinha tantas faculdades de medicina como você tem hoje em dia. Então, assim, meus pais falaram, ou você passa nessa ou você passa nessa, você não tem uma terceira escolha, não. Então, assim, eu fui, estudei, né, e passei. A residência é basicamente a mesma coisa. Eu sabia que eu queria fazer oftalmo, oftalmo já era concorrido, eu passei. Então, quando eu falo assim, que você saber o que você quer chegar, não assim, em relação a um plano tão distante, mas assim, qual é o seu próximo objetivo agora? Aqui. A gente tem objetivos é, curtos, médios e longos. Então, qual é o seu objetivo que você pode fazer aqui? O que é que você pode fazer para você, vamos supor, Lucas, você quer entrar na residência. O que é que você pode fazer aqui no dia a dia para que isso dê certo? Entendeu? Então, acho que é você estratificar o seu objetivo a cada passo, mas principalmente você saber onde você chegar. E aí volta aquela questão que eu falei no começo. Os objetivos vão moldando você e aí de alguma forma você chega lá. Assim, sabe? De alguma forma, aí o universo conspira, assim, de alguma forma vai lhe ajudar a chegar, entendeu? Assim, eu acho que é basicamente isso. Eu olhando retrospectivamente falando, assim, até quando eu entrei na residência mesmo, eu fui a última pessoa a entrar na residência, assim. Na lista do meu hospital eram 3 vagas, né, para oftalmo. Eu tinha ficado em sexto. Mas eu não sei como eu sabia que eu ia entrar. Tanto é que as meninas que eu já conhecia, que já tinham entrado, falaram assim, meu Deus, essa menina... E aí foi uma combinação, assim, uma menina que estava na minha frente foi fazer anestésio, uma outra menina, eu conversando com uma amiga minha, não, essa menina vai fazer rádio. Aí, assim, cada uma foi para um canto até que chegou a vaga. Então, eu acredito muito nisso, assim, eu acho que quando é a sua hora, o seu momento, as coisas acontecem, sabe? E eu olhando, né,
com a maturidade que eu tenho hoje, diferente da que eu tinha há 5, 6 anos atrás, quando eu entrei na residência, que de certa forma começou todo esse processo, eu vejo isso, né? A mesma coisa do Fellow. Então, quando eu fui fazer o optativo no Fellow, eu olhei assim, poxa, eu quero estar aqui. E claro, fiz minha parte, estudei, né? A gente fez a prova do Fellow, fiz a entrevista. Também não tinha passado, tinha ficado acho que em quarto, em quinto. Aí um menino que estava na minha frente passou em outro lugar, sabe? Então é isso que eu quero dizer. Eu acho que o fato é aquela coisa, né? O, é, o que tem que ser, né? Tem muita força, assim, sabe? Eu acho que quando você quer muito algo. E claro, você agindo com verdade, você sendo uma pessoa, né, honesta, correta, algo flui que as coisas dão certo para você, assim. Pelo menos isso é uma premissa que eu acredito muito. Então, eu falo assim, para você saber o que você quer, para exatamente você trabalhar em cima disso, entendeu? Claro que às vezes você com 16 anos, você não vai ter essa noção, né? E aí a gente volta naquilo que eu falei, você vai construindo, você vai lhe moldando, as experiências que você vai tendo, você vai lhe moldando para que você realmente fique com a certeza do que você quer, entendeu? Mas eu acho que o fato de você saber o que você quer, isso é muito forte, assim. Eu acredito muito que você tem que ter isso na sua mente, assim. Porque quando você não define qual caminho você seguir, você não põe a energia necessária para você conseguir aquilo. Existe uma frase de Sêneca, que é um filósofo que eu gosto muito, que é: se você não sabe para onde você vai, nenhum vento é favorável. Né? E é Exato, exatamente isso. Pode vir o vento da oportunidade, que quem olha de fora pode dizer que foi sorte, que a senhora teve exato, tal conversa e acabou conseguindo. Será que é sorte? Será que é oportunidade? Será que a gente se preparou para aquele momento? Né? exato. O que eu acho bacana assim de passar pro pessoal é que seja uma experiência fora, seja uma residência, né, uma experiência maior ou menor, eu acho que não faz muito sentido se são só peças que a gente vai encaixando. Assim como a senhora falou, a gente tem que ter um objetivo, por mais que a gente não possa não ter a certeza, o que que é a certeza, né? Mas por mais que a gente não tenha vivido aquilo, a gente tem que traçar. Bom, lá no futuro eu quero chegar lá, dividir esse sonho, porque um objetivo sem tarefas é só um sonho, né? Dividir esse sonho em tarefas e dividir essas tarefas aí em hábitos diários, né? Como a senhora falou. E eu acho que se o estágio consegue entrar, se o fellow consegue entrar, se essa experiência consegue entrar como um passo a mais em direção a essa pessoa que a gente quer ser, em direção a essa carreira que a gente quer ter, aí faz sentido. Porque senão, eu me lembro agora, só desculpa lhe interromper, mas falando com o Sabaj, que foi presidente da Blau um tempo atrás, hoje em dia ele é R2 de oftalmo, e ele tinha feito uma experiência em Stanford na época, e eu perguntei pra ele assim, cara, mas e como é que foi essa, né, numa fila pra um restaurante, num congresso, assim, a gente tava conversando, né, pô, cara, e como é que foi? E ele, cara, tem muita gente que vai, nem sabe direito o que que viu, depois vão perguntar numa entrevista lá de fellow, alguma coisa assim, ah, cara, o que que tu viu? Ah, não, eu fiz um estágio endócrino. E quer fazer fellow de retina. Então, ah, tem que ter uma caminhada, tem que ter uma lógica, tem que servir um propósito. Não pode simplesmente ir porque a doutora Verônica foi e eu quero ser como ela. Não. Quem que eu quero ser? E será que isso se encaixa em quem que eu quero ser? E aí, beleza. Aí eu concordo plenamente com a senhora, de que Sim. o universo, de certa maneira, pode conspirar, mas as Isso, pessoas não podem ter a visão de que, então eu não vou fazer nada e vai tudo conspirar ao meu favor. Não, não é por né? aí. Né? Não é por aí. E algo também assim que ajuda muito é você conversar com as pessoas assim, você conversar com pessoas que são mais experientes que você, né? De certa forma, né? Eu tive essa sorte na família, então eu sempre conversei muito com minha mãe, conversei muito com minha irmã, né? Então o fato de você ter pessoas mais experientes, seja 5, 10, 30 anos mais experiente, vão te ensinar alguma coisa, assim. Você sempre vai ter algo para aprender, assim, é um fato. Assim, desde você vendo uma cirurgia que você nunca fez, ou vendo até uma cirurgia que você já fez 100 vezes, você vai aprender alguma coisa. Então, você conversar com pessoas, né, você se conectar com pessoas, faz com que você tenha visões, né, diferentes. Então, talvez também tenha sido isso, né? Assim, eu sempre conversei muito com pessoas que já foram, né? Como eu já queria isso, eu procurei conversar com algumas pessoas que já estavam lá, que já tinham passado por essa experiência. Então, tudo isso ajuda, de uma forma geral, tudo isso ajuda. Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar e ninguém é tão grande que não possa aprender. Né? Eu acho que isso Cara. é o raciocínio. Da minha parte, é isso. Sofia quer perguntar mais alguma coisa?
Não, não quero não, obrigada. Doutora, alguma palavrinha final aí pro pessoal? Ah, pessoal, eu acho assim, é, hoje em dia, né, é o que eu falando, até a própria Blau, essa oportunidade de você ter esse podcast, de você participar de sessão. Isso não tinha, né, um tempo atrás. Então, a gente tem uma oportunidade de conhecer, de ouvir, de conversar com outras pessoas. E isso ajuda muito na formação, impacta muito na formação, né? E você vai escolher o caminho que você vai seguir, né? Como eu falo, não existe o certo nem errado, vai existir o melhor caminho para você, né? Não é obrigado todo mundo sair daqui para fazer pesquisa, né? Tem gente que não gosta e tá tudo bem. Tem gente que gosta muito de pesquisa. E assim, na minha opinião, se você for por essa vertente de querer ser pesquisadora, né, querer de certa forma ganhar mais visibilidade, os Estados Unidos é um ótimo caminho, né, nesse sentido que a gente conversou já todo o podcast, né, de você conseguir publicar mais. Mas é isso, eu acho que a gente vive num período da medicina que quanto mais você estudar, quanto mais você se diferenciar, quanto mais você se especializar, né? E desenvolver novas características, novas habilidades, melhor, um médico mais completo você vai ser. E não esquecendo também daquelas premissas básicas que a gente aprende na faculdade, que a gente aprende na residência também, né? Então, acho que esse é o meu recado, que assim, façam sua parte, estudem, é, e principalmente assim, né, ouça seu paciente. Acho que, de certa forma, se a gente é médico hoje em dia, é por isso, são por eles, né? E se dedique ao máximo que você puder, e que eu tenho certeza que você vai ser recompensado de alguma forma. Espetacular. Muito obrigado, doutora Verônica, pelo tempo. Sofia, obrigado pelo tempo, pela indicação, Obrigada a pela você. parceria. E é isso, pessoal. Ficamos até a próxima. Obrigada, Lucas. Obrigada, Sofia. Adorei participar, viu? Obrigada, gente. Foi ótimo o podcast.